Boa tarde! Então, mais uma vez aqui, com alegria no meu coração, e me pediram para falar assim, né? Por que que é bom constelar? Por que que é bom fazer uma formação em constelação familiar? O que que eu ganho fazendo uma constelação familiar? E é interessante porque é, é uma coisa assim que a sensação que eu tenho é que eu posso responder assim, que quando eu faço uma formação em constelação familiar, eu consigo ter uma vida mais leve, mais próspera, mais amorosa, mais fluida, que o meu trabalho funciona melhor, que eu consigo enxergar o mundo de um lugar diferente, que eu consigo fazer de uma maneira mais leve, mais gostosa. Mas é interessante eu entender, porque quando eu constelo, né, eu consigo. O que é a constelação? Ela é baseada em 3 pilares, que são as ordens do amor, o campo e o fenômeno. Na verdade, nós vamos no primeiro módulo, né, da formação em terapia sistêmica e constelação familiar, nós vamos falar exatamente disso. É o primeiro passo. A gente olhar para as ordens do amor. E eu falo que mais do que olhar, aprender as ordens do amor, porque aprender é muito fácil. Eu decorar o que são as ordens do amor, isso é muito fácil, né? Se tiver alguém aqui, eu gostaria de saber, inclusive, se é a mesma experiência que a minha, né? Porque eu, por exemplo, eu todos os dias fico me observando onde que eu estou desrespeitando as ordens do amor. Porque como nós somos seres humanos, na hora que a gente vai ver, a gente está desrespeitando. A gente está fazendo um movimento de estar fora do nosso lugar, a hierarquia, de estar com os nossos relacionamentos de forma inadequada, da gente estar esquecendo de pessoas, do pertencimento, pessoas que fizeram parte do nosso sistema, pessoas que fazem parte do nosso sistema. Muitas vezes pessoas muito, muito, muito importantes, que às vezes eu tive uma situação dolorosa, uma situação difícil, uma experiência difícil, traumática, e eu quero, na verdade, que aquela pessoa desapareça da minha vida. E aquele negócio fica lá, pulando, falando. E muitas vezes eu falo assim, né? Quantas vezes eu mesma, e quantas vezes eu já não conselhei uma pessoa, e a pessoa fala assim para mim, mas eu já olhei para isso. Aí na hora que a gente coloca no campo, tá lá apontando que ainda tem um lugarzinho pequenininho que ainda está difícil. Então, é dessa minha auto-observação diária, né? Da hierarquia, nas minhas relações entre os iguais. Eu estou nesse movimento de dar e receber? Eu estou dando e eu estou recebendo? Eu estou me autorizando, né, a receber? Porque muitas vezes eu nem me autorizo a receber, porque eu sei que se eu receber, eu vou ter que retribuir. E eu não estou disposta a retribuir. Então, quando a gente faz uma constelação, o que vai acontecer? Nós literalmente vamos olhar para esses emaranhados que naquele momento, dentro daquela questão que eu trouxe, estão apontando o desrespeito a essas ordens do amor, que são ordens universais, leis universais que impactam a nossa vida. Quando a gente faz uma formação em terapia sistêmica e constelação familiar, é como se a gente fizesse um grande mergulho, um grande aprofundamento. Então, é também para uma pessoa que quer fazer um mergulho em si mesma. Uma pessoa que está querendo olhar, fazer um trabalho de autoconhecimento profundo, que vai olhar para si mesmo, vai olhar para a sua vida, vai olhar para as suas relações, para a sua profissão, vai olhar para si mesmo. E também, em olhando para si, vai estar ajudando o seu sistema familiar e vai estar ajudando as pessoas que estão ali no entorno. Muitas pessoas querem fazer a formação para se tornar terapeutas consteladores, para se colocar a serviço. Né? Às vezes a pessoa quer só, ela já é uma terapeuta, quer ter mais uma formação. E eu falo por experiência própria, né? Eu tinha várias formações, quando a constelação familiar chegou e parecia que era uma última peça de um quebra-cabeça que estava faltando para mim poder ver assim de uma maneira mais ampla tudo que eu já vinha enxergando, né? E a constelação, eu tenho que lembrar que ela é um movimento
inclusor. Então, tudo aquilo que eu já aprendi, não é que aquilo eu vou excluir, vai deixar de existir. Muitas vezes, aquelas ferramentas que eu já aprendi, eu vou trazer como auxiliares à constelação, ou a constelação auxiliar aquela ferramenta que eu já estou trazendo, para me ajudar a fazer um atendimento mais efetivo, mais brilhante, mais dinâmico, mais inclusive apreciado e valorizado, e por isso com direito, inclusive, a ser remunerado de uma maneira mais generosa, né? A pessoa fala assim, quando você atende, André, você atende a pessoa só com a constelação? Eu falo, não, eu me coloco a serviço daquela pessoa. Se ela precisa da constelação, vem a constelação. Se ela precisa do tarô, vem o tarô. Se ela precisa dos registros sacásticos, tem os registros sacásticos. Agora, se eu achar que eu posso fazer a constelação com tarô, eu vou fazer a constelação com tarô. Então, eu tenho que entender que o movimento da constelação também ele é um movimento inclusor. Né? No segundo módulo, a gente vai estudar as ordens do amor, as ordens da ajuda. Eu falo que as ordens da ajuda são ordens que nos ajudam a encontrar a paz, a gente a viver melhor, a viver mais em paz comigo mesmo, com a minha vida, com a minha família, com o meu destino e até mesmo com a humanidade. Né? Eu tenho que entender, né? Quando a gente fala das ordens da ajuda, nós vamos estar falando das intenções de ajudar, de concordar com o destino, de concordar com do adultecer, nós vamos estar falando de não julgar, né? É aquele movimento de eu entender que dentro do meu processo de adultecer, de me colocar a serviço, eu também de não julgar o outro, não me julgar e não julgar o outro, eu vou entender, inclusive, que existe uma força maior e algo que nos conduz, né? Que nos coloca a serviço do nosso sistema. E que muitas vezes é esse adultecer que vai me ajudar a literalmente o adulto tomar a decisão. Enquanto que no amor infantil eu estou ali tomada a serviço pelo meu sistema. E aí eu posso viver mais em paz comigo mesma, com a minha família, nas minhas relações, no meu trabalho, com a humanidade, né? Porque às vezes eu não consigo viver nem de bem com a humanidade, eu fico indignada. Como é que o mundo está assim? O mundo deveria ser diferente. O mundo não é justo, não é correto. As ordens da ajuda vão nos auxiliar a fazer esse movimento, né? E lembrando que dentro de todos os módulos não é só teoria. A gente vai constelando, a gente vai fazendo dinâmicas e a gente vai aprendendo na prática. Então é extremamente vivencial tudo isso que a gente vai passando. É claro que então nós vamos ter também o módulo de relacionamentos. Por quê? Relacionamentos pais e filhos. Eu com meu pai, com a minha mãe. Relacionamento eu com os meus filhos. Relacionamento de casal. Isso é imprescindível para a prosperidade nas relações. A minha relação com meu pai, com minha mãe. É imprescindível para a minha prosperidade na vida, para as minhas relações no meu trabalho, né? Para minha relação com a hierarquia no meu trabalho, para como eu me posiciono, para minha liberdade de poder ir para o mundo, para que eu possa ser abundante, para que eu possa ser próspera, né? A minha relação com meu pai e com a minha mãe vai refletir na minha relação de casal. Muitas vezes a gente olha para as nossas relações amorosas e aquilo está batendo lá na minha relação com meu pai. Às vezes eu ainda estou buscando meu pai, às vezes ainda estou buscando minha mãe. E no meio disso, né, vai tudo acontecendo. Se você quiser perguntar alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, por favor, comente aí, né, pergunte, porque eu estou aqui justamente para orientar e esclarecer como que é esse processo de eu passar por uma formação. Então, se eu estou passando por tudo isso, né, se eu estou olhando o meu lugar, né, quando eu estou olhando Ordens do Amor, estou olhando o meu lugar no mundo, eu estou olhando o meu lugar entre os irmãos, eu estou olhando para o meu lugar enquanto esposa, enquanto namorada, enquanto mãe, enquanto tia, estou olhando para o meu lugar no mundo. Quando eu estou falando de pertencimento, eu estou falando para todas aquelas pessoas na nossa família que de alguma maneira ficaram excluídas na nossa vida. Porque a gente se vincula, o nosso sistema familiar é muito mais do que só a minha família consanguínea.
O meu sistema familiar são todas aquelas pessoas com quem eu me vinculo. É aquelas pessoas que de alguma maneira eu mudei o destino, elas mudaram o meu destino ou da minha família, nós estamos vinculados. E não existe esse negócio. Eu agora vou desvincular, largar para trás. Não, não é assim. Se eu dou lugar para essa pessoa que ela tem de direito no meu sistema familiar, eu posso ir para a vida com fluidez, com tranquilidade, com leveza. Mas enquanto eu fico querendo que aquela pessoa desapareça, às vezes a pessoa chega para constelar, pega o bonequinho, quer colocar o bonequinho lá fora da mesa. Não, agora eu quero colocando ele lá para fora, lá longe. Não quero que ele participe mais, né? Isso acontece muito, nós vamos ter um módulo, né, de sintomas. Vamos ter um módulo de sintomas. Porque a Elza perguntou como aliviar os sintomas no meu corpo, né? O primeiro processo dos sintomas é olhar para ele como um grande mensageiro. Perguntar para ele o que é que você está querendo que eu veja, qual que é a mensagem que você está trazendo para mim. O que é que eu preciso enxergar que eu ainda não enxerguei. Muitas vezes os sintomas são inclusive aquele negócio, né? Eu já escutei a pessoa falar assim comigo, não tem como eu não ter Alzheimer, porque minha avó teve, minha mãe teve, eu também vou ter. Eu falei, não, querida, é claro que você tem toda a possibilidade. A sua mãe, sua avó já teve, sua mãe já teve, agora você pode fazer diferente para fazer valer a pena tudo que elas viveram. Vamos olhar o que é esse Alzheimer, e aí na hora que nós fizemos a constelação e colocamos no campo, aquilo estava apontando para toda aquela família que tinha ficado lá na Alemanha, na guerra. E aí eu posso agora, com fluidez, incluindo tudo isso, eu posso trazer fluxo e fluidez à minha família e ao meu sistema, e posso inclusive deixar e agradecer inclusive o Alzheimer. Eu tenho que agradecer aos sintomas, eu não tenho que falar com ele, desaparece, eu tenho que falar com ele, muito obrigada que você está vindo me alertar e me mostrar. Quando eu agradeço, eu já estou falando com ele, olha, você faz parte, não estou excluindo pertencimento. Eu estou falando, você faz parte, ok, eu concordo com você. E aí eu posso dar um passinho um pouquinho mais profundo, fazendo uma constelação e ver a serviço de que aquele sintoma está ali. Mas o primeiro passo para aliviar o sintoma é eu dar um lugar para ele, reconhecer que ele faz parte, conversar com ele, agradecer a ele por estar me mostrando algo que eu já estou pronta para fazer diferente, mas ainda estou insistindo em fazer igual. Quando eu agradeço ao sintoma e falo, obrigada, ai, agora eu estou vendo essa dor de cabeça que não para, ai, o que você quer me dizer? Aí ela pode sossegar, porque eu estou dando um lugar para ela, falando, você está aqui, e eu posso inclusive pedir a ela, seja minha amiga, seja minha aliada. Eu estou querendo fazer o movimento de fazer diferente. Se por acaso eu escorregar, porque eu sou um ser humano, dá só uma sacudidinha, não me derruba não. Né? Esse que é o movimento. Nós vamos ter um módulo só para tratar disso. E aí a gente fala assim, mas eu não tenho sintoma nenhum. Na hora que a gente chega lá no módulo, a gente começa a ver os colegas com sintomas, a gente começa a ver os sintomas do nosso sistema familiar, a gente começa a olhar para os sintomas que a gente tem medo, para as coisas que a gente nem se dá conta. A insônia, a dor de cabeça, o intestino que não funciona, pequenas coisas que a gente acha que na verdade são grandes movimentos que podem nos deixar a vida mais leve, mais prazerosa, mais harmoniosa, mais saudável também, né? Nós vamos ter um módulo para a gente olhar para as organizações, para a empresa, para a nossa vida profissional. Lembrando, né? Muitas vezes tem aquelas pessoas que têm um trabalho que é sempre o mesmo trabalho, que é uma coisa assim mais contínua, mais fluida, e outras pessoas que têm a vida mais cheia de movimentos altos e baixos, ciclos que acontecem e se repetem, né? Como se a vida da pessoa tivesse o tempo todo em movimento. Olhar para isso também, dar um lugar para cada trabalho, ver o que eu aprendi. Olha, nesse aqui eu aprendi isso, e eu vou levar isso para o meu futuro promissor. Nesse aqui que foi tão difícil, eu aprendi isso aqui, e esse aprendizado eu vou levar. Naquelas pessoas que foram difíceis no meu trabalho, o que eu aprendi com elas? Elas foram professores na minha vida. Agradecer essas pessoas, agradecer a esses trabalhos e levar isso para a minha vida.
né? No meio da formação, nós vamos ter aí um módulo para a gente fazer uma revisão e já começar a praticar. Começar a praticar, porque eu, na verdade, muitas vezes eu quero só fazer o autoconhecimento, mas na hora que eu começo a fazer a formação, daí a pouco eu já estou querendo fazer com a irmã, com a minha prima, com a minha amiga, com a minha família. Por quê? Porque eu vejo que funciona. Porque eu acho que eu começo a reconhecer os benefícios que aquilo, as transformações que aquilo está fazendo na minha vida. E aí a gente começa a praticar literalmente, para poder colocar essa ferramenta a serviço da nossa família, dos nossos amigos. E eu falo que muitas vezes, chega lá no final da formação, a pessoa chega à conclusão que ela nem quer trabalhar com isso, mas o trabalho dela vai ficar totalmente diferente, porque ela vai estar trabalhando com uma visão muito mais ampla. Ela vai estar trabalhando com a visão sistêmica, com um entendimento muito maior, sabendo os efeitos e os impactos de que aquele sistema familiar, aquele sistema organizacional, aquele sistema da comunidade, que tudo aquilo está impactando. Então, um médico que faz uma formação, o olhar, mesmo que ele não use da constelação, o olhar dele dentro do consultório ou até mesmo numa cirurgia vai transformar, vai ser diferente. Vai ser com certeza um médico mais humanizado, mais aberto para o todo, para a história da família, do sistema familiar e inclusive para os sintomas, buscando entender o que aquele sintoma quer trazer e não simplesmente passar um medicamento para sedar aquele sintoma e não olhar, porque daqui a pouco aquele sintoma vai voltar de uma outra maneira, de um outro lugar ou com uma intensidade maior, porque aquilo não foi visto com profundidade, né? Nós vamos ter um módulo também de atitude terapêutica, para me saber como que é que eu vou me comportar como terapeuta. Para me poder, a Alexa gosta muito de falar assim, né? Para me poder aprender a ver. E depois que eu vi, não dá para desver, né? Então, é esse olhar do terapeuta como um olhar que é isento de julgamento, isento de intenção e que eu posso enxergar o que está por trás de toda aquela questão, sem entrar no julgamento. E muitas vezes, né, as pessoas falam assim, não, você está querendo... A leitura, às vezes, é uma leitura muito simples, né? Então, a pessoa fala assim, não está repetindo o caso, não. Aí, na hora que a gente vai ver, ele está literalmente repetindo o caso, não está repetindo a história. Mas a história está repetindo, por exemplo, não poder ter o pai. Como não teve o pai, não está repetindo, mas a história de não poder ter um pai naquela família está se repetindo. As separações foram diferentes, não tem nada uma coisa com a outra, mas a gente vai ver que todas aquelas mulheres naquele sistema familiar estão se separando. Então, a história tem algo que está por trás de tudo isso, que está oculto, tem uma dinâmica oculta que a gente não está enxergando. E quando a gente olha para isso, a gente pode começar a fazer diferente, né? Nós vamos ter um módulo, vamos dizer assim, dos atendimentos individuais, onde a gente usa os bonequinhos, né? Eu sou fã dos bonequinhos, eu adoro, eu atendo muito individualmente. Nós vamos aprender a atender presencial, online, em grupo, individual. No individual, nós vamos aprender com os bonequinhos, nós vamos aprender com objetos, né? Eu tenho vários objetos aqui dentro, conchas, pedras, cristais. Nós vamos aprender, porque às vezes você está em cima de uma mesa de restaurante e surge uma oportunidade de ter que fazer um movimento ali, e ali você tem um sachê de açúcar, uma colher, um garfo, uma faca, e você vai usar aquilo que ali. Eu falo que uma bolsa de uma mulher é uma preciosidade para a gente poder constelar. Então a gente tem que aprender a usar os objetos também enquanto ferramenta. Nós vamos aprender a constelar com visualização, nós vamos aprender a constelar com papeizinhos, né? Pode ser esses redondinhos que eu chamo de protocolos, ou pode ser post-it, ou pode ser aqueles chamequinhos. Com papel, nós vamos aprender também com as âncoras, aquelas pisadas que colocam no chão, que é super interessante. Então, assim, nós vamos aprender de todas as formas. E vamos, como é muito vivencial e a gente vai estar praticando, quando chegar lá no final, nós vamos estar aptos a atender. Você vai se tornar uma consteladora apta a fazer o atendimento.
Claro que nós vamos passar também pelas novas constelações, né? O próprio Bert Hellinger, ele falava que as constelações iam continuar evoluindo, né? Se você for lá no livro A Fonte, ele fala isso, que as constelações vão continuar evoluindo através de outras pessoas. Esse é o movimento da humanidade, é seguir no próximo passo, né? De alguma maneira, Bert Hellinger sistematizou conhecimentos que vinham de outras pessoas e ele sistematizou dessa forma tão linda e preciosa que dentro da maneira que ele fez, ele mesmo seguiu um caminho de uma jornada evolutiva, né? Começou com as constelações estruturadas até chegar no movimento do espírito. E a gente pode fazer as novas constelações, né? Então, nós temos pessoas aí, alunos nossos que já se formaram, que constelam através da música, constelam através da arte, eu constelo com as cartas do tarô, tem pessoas que constelam das mais inusitadas maneiras. E é nessa liberdade de eu poder fazer do meu jeito que vem esse encantamento e essa coisa legal que a nossa formação traz, eu poder fazer do meu jeito e aprender, né? Ah lá, ó lá. Ô, delícia, Selena falando, esses bonecos são mágicos. Já constelei também no Uber, as constelações são uma nova forma de ver e de viver a vida. E a constelação é isso, uma nova forma de eu poder viver e viver na palavra viva, né? Eu falo assim, viva! Viva o aqui e o agora, vamos viver com intensidade, com prazer, com alegria, com prosperidade, porque esse é o convite, né, que a gente está tendo aqui e agora. Vamos viver com alegria, com prazer. Vamos viver o aqui e agora, vamos viver as nossas relações. Como é que eu posso fazer deste mundo um mundo melhor? Eu fazendo o melhor da minha vida. Eu cuidando de mim, estou cuidando do meu entorno, eu cuidando do meu entorno, eu estou cuidando do mundo. Se eu estou fazendo os movimentos de olhar para mim, de me curar, eu também estou curando o meu sistema familiar. Se eu estou curando o meu sistema familiar, isso vai reverberar em todos os seres humanos, na humanidade. E isso é lindo. E isso faz uma coisa com a gente, né? Nos coloca num lugar muito... acho que a palavra é prazeroso mesmo, né? Quando eu posso fazer algo que tem significado, que tem propósito, que eu vejo o efeito positivo que causa. Na hora que eu consigo enxergar isso, eu falo, nossa, que coisa mais linda, que coisa mais gostosa. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir fazendo. E é por isso que eu falo tanto e que eu convido tanto. É por isso que eu falo, vamos continuar estudando. É por isso que eu falo, se você ainda não estudou, venha estudar, venha fazer a formação. Se você já fez a formação, nós estamos num novo movimento que nós temos workshops. Depois da manhã, quinta-feira, eu vou fazer um workshop de prosperidade na vida. Para a gente, né? Quanto mais eu olho para mim mesma, para os movimentos, para o jeito que eu estou vivendo a vida, quanto mais eu entendo esse movimento. A prosperidade é uma coisa tão interessante, que, né, muitas vezes a gente nem pensa. As nossas crenças nos limitam tanto, né, que às vezes a gente acha assim, para ter dinheiro eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que trabalhar muito. Mas na verdade, para mim ser próspera, e para que o dinheiro possa chegar, eu tenho que inclusive descansar. Eu tenho que ter um tempo para me descansar, literalmente não fazer nada, para que a criatividade possa estar ali pulsante, pulando, vibrando, chegando viva, né? Para que isso possa, então, eu estrategicamente colocar isso a serviço da vida. Né? Só até Einstein falava isso. Então, assim, eu só vou poder ser próspera mesmo na hora que eu entendo também os níveis, né? Da prosperidade, porque eu vou ter que olhar a nível corporal, a nível mental, a nível emocional, a nível espiritual. Eu vou ter que entender tudo isso e vou ter que ver como é que eu estou vivendo isso dentro do meu sistema familiar. Eu vou ter que ver como que eu estou vivendo isso na minha vida. E talvez eu tenha que refazer conceitos e vou ter que viver dinâmicas e olhar como se fosse... talvez eu tenha que fazer uma constelação, movimentos literalmente para trazer esse fluir. Nós temos também começamos um movimento da astrologia e o autoconhecimento, né? Alexa, ainda está em tempo, quem quiser entrar
A primeira aula está gravada, está lá. Você pode fazer as 4 completas, você pode fazer individualmente também, não tem problema. Mas se você quer fazer um mergulho no seu mapa, o ideal é que você faça as 4. A primeira já está lá gravada, ela vai te ajudar você a enxergar o seu mapa, vai te explicar, te orientar. E a gente entender o mapa da gente também e entender o mapa do outro é também relacionar melhor. Na hora que eu entendo o mapa do meu irmão, da minha irmã, eu falo, opa, não adianta eu querer que ele mude desse jeito. Eu vou ter que mudar, porque isso já está lá no mapa dele. Ele nasceu, as estrelas estavam assim. Eu vou ter que olhar para isso de uma maneira diferente. Só de eu entender isso, eu já começo a me relacionar de uma maneira mais fluida, mais leve. A nossa formação, a nossa próxima turma começa agora em breve, então se você está interessado, me chama no Zap, pode chamar o Daniel, pode chamar a Alexa, me chama no Instagram e vamos seguir junto. Esse é o convite, né? A gente seguir junto, estudando e compartilhando os nossos saberes. Se você gostou, se você acha que faz sentido, se você tem alguém que você tem interesse em conhecer, que saiba mais um pouco da nossa formação, encaminhe para essa pessoa esse vídeo, curte, compartilha, que de alguma maneira você vai estar nos ajudando. E por isso eu agradeço muito, agradeço também muito a presença de vocês, que são meu grande estímulo para estar aqui toda semana, conversando, batendo um papo, olhando para essas coisas que a gente tem que olhar e que nos ajudam a dar o próximo passo, né? Às vezes é uma falhinha que fala assim, opa, era isso que eu não tinha sacado. E de repente é ali que o pulo do gato tá e eu faço a grande virada de chave na minha vida. Então eu quero agradecer a vocês a presença, uma alegria e é só um até breve. Um beijo bem grande.